Olá a todos do canal Bola Astral, aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam na paz, na luz e na harmonia, sempre com muito bom senso e discernimento para que possam conseguir resolver todas as situações que lhes são apresentadas durante a vida. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Minha gente, hoje eu venho com um vídeo diferente aqui para vocês. Eu tenho este deck aqui, quem acompanha meu trabalho já há algum tempo sabe que este deck aqui de baralho cigano, ele é consagrado, né, muitas das cartas são consagradas aos principais times do futebol brasileiro. O que eu venho trazer aqui hoje para vocês é o seguinte: Palmeiras e Flamengo continuarão como hegemônicos no futebol brasileiro? Quais são as outras forças que poderão fazer frente, quais são os outros times, melhor dizendo, que poderão fazer frente a Palmeiras e Flamengo, poderão tentar quebrar essa hegemonia que está ocorrendo no futebol brasileiro? É o que vamos aqui ver hoje com o baralho cigano, tudo bem? Através das posições aqui na mesa real que eu vou tirar aqui de baralho cigano para vocês, vamos ver aqui as forças do futebol brasileiro que poderão ou não ameaçar a hegemonia alviverde e rubro-negra. Vamos lá? Neste momento, eu peço licença ao oráculo, peço licença ao baralho cigano, peço licença às forças oraculares para que, se assim me for permitido, neste momento eu possa ver as energias dos times aqui representados nessas cartas de baralho cigano, para que eu possa ver novas forças do futebol brasileiro que estão surgindo, as forças preponderantes que estarão no futebol brasileiro para os próximos tempos, que eu possa ver as energias dos times aqui demonstrados. Por favor, oráculo. Hegemonia de Palmeiras e Flamengo também é o que eu vos peço neste momento. E se assim me for permitido, que eu possa trazer respostas claras, objetivas e diretas a este respeito. Assim seja. Amém. Por favor, oráculo, futebol brasileiro. Carta do Coritiba. Foi a primeira carta que saiu, posição de número 1. Coritiba poderá estar numa grande evolução, hein? Interessante. Coritiba e Atlético Paranaense. É a carta do Atlético Paranaense aqui. Atlético Paranaense me mostra que é o time... Olha só, o que eu tenho para falar aqui para vocês do Atlético Paranaense, não que seja um time que vá ameaçar a hegemonia de Palmeiras e Flamengo, mas é um time extremamente perigoso. Perigoso no seguinte sentido: que eu vejo que um time assim, que se der oportunidade, ele aproveita. É um time de sorte. A sorte estará a favor do Atlético Paranaense, tá? Muito interessante. Saiu na casa 2, na casa do trevo, a carta do Atlético Paranaense. A carta 18 não representa nenhum time em especial. Vitória da Bahia. Vitória da Bahia, vejo um time aqui que não consegue muita coisa boa, não. Essa carta aqui é a carta do Vitória. Eu vejo que é um time que permanece por um longo tempo parado na mesma situação, um time em involução. Um time que não consegue sair, se não me engano, Vitória está na Série C. Vai ficar na Série C por um bom tempo, tá? Cruzeiro. Cruzeiro, casa 5 e carta 5. O Cruzeiro saiu na sua própria casa. A carta do Cruzeiro veio aqui muito para mim destacada. Olha só, Cruzeiro vem numa situação delicada. Eu vejo o Cruzeiro aqui numa situação de estagnação. Vejo que a torcida do Cruzeiro não poderá esperar grandes coisas nos próximos tempos, não. Tá? Então, assim, requer muita paciência. O Cruzeiro tão cedo será o que foi em tempos recentes, tá? Então, não esperem grandes coisas para o Cruzeiro, não. Cruzeiro na casa da árvore. O Cruzeiro como carta da árvore, saindo na casa de número 5. Então, o Cruzeiro aqui, esqueçam conquistas, até mesmo o Campeonato Mineiro, tá? Esqueçam grandes evoluções. O Cruzeiro luta para ficar na Série A durante um bom tempo ainda. São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube veio na casa de número 6. São Paulo vai viver muitas turbulências ainda. São Paulo é um time que... um clube, né? Aqui eu estou falando não só do time, mas também do clube. O São Paulo
saindo na casa das nuvens, que é a casa de número 6, me demonstra aqui que é um time que ainda vai passar por grandes turbulências, um time que tem que tomar muito cuidado para que não caia nos próximos anos, não seja rebaixado. O São Paulo tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque não vejo títulos aqui, nenhum título expressivo, nada disso para o São Paulo. Eu vejo que o São Paulo aqui tem de focar muito em ficar na Série A. É o objetivo do São Paulo nos próximos tempos, tá? De forma nenhuma ameaçando o Flamengo, o Palmeiras, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É um time que vai atravessar essa turbulência grande, tá? E se não ser rebaixado, que é um dos grandes trunfos que o São Paulo tem na sua história, nunca foi rebaixado, assim como o Flamengo e assim como o Santos. Se o São Paulo conseguir passar por essa turbulência nos próximos anos sem ser rebaixado, já é uma grande conquista. Já é uma grande conquista, prestem atenção, tá? O Flamengo saiu, veio na casa de número 7. Olha só, vamos lá. Casa de número 7 do baralho cigano é a casa da serpente. É a casa das traições, é a casa dos botes, é a casa dos inimigos e muitas vezes você sendo o próprio inimigo. Então o que eu tenho para falar aqui para vocês sobre o Flamengo, sabe quem é o inimigo do Flamengo? O Clube de Regatas do Flamengo. Tá? O Clube de Regatas do Flamengo. Se o Flamengo conseguir se reestruturar, se o Flamengo conseguir, como eu posso dizer para vocês aqui a palavra certa, a expressão certa, minha gente, se o Flamengo aqui conseguir um ambiente de paz, um ambiente de liderança, um ambiente em que haja hierarquia, haja disciplina, o Flamengo precisa de uma disciplina militar, sabe? O Flamengo aqui precisa de uma disciplina militar, de um comando. Mas o próprio inimigo, o Flamengo tem tudo para ser. Olha só o que prestem atenção que eu vou falar agora. O Flamengo tem tudo para ser o hegemônico total no Brasil. Tem tudo. Só que eu não vejo isso acontecendo. Sabe por quê? Porque aqui, caindo na casa de número 7, me demonstra muitos inimigos, muita confusão. Não vejo paz no Flamengo. Não vejo harmonia. Vejo egos exaltados. Vejo muita gente querendo se sobressair e também muita gente querendo ganhar em cima do Flamengo. Pensando em si próprio e não na instituição. Tudo bem? Casa de número 8. Veio o Bahia. A carta do Bahia. O Bahia saiu na casa do caixão. Olha só. O Bahia teve aí a SAF, né, do Grupo City. Mas, preste atenção. Ainda haverá transformações grandes no Bahia. Eu vejo o Bahia ainda não conseguindo realizar um bom trabalho, não. Tá? Vejo o Bahia, inclusive o Bahia podendo ter reviravoltas nessa SAF dele. Podendo ser uma SAF que não permaneça. Podendo, inclusive, ter rompimentos de contratos fins. Saiu na carta do caixão. Então, o Bahia aqui veio negativado para mim. Tudo bem, minha gente? O Bahia aqui veio negativado para mim. Pode ter alguns problemas aí quanto a essa SAF. Pode ter quebra de contrato, rompimentos, transformações ainda muito grandes. Então, eu não vejo o Bahia aqui ainda tendo sucesso, não. Ainda não. Aqui veio a carta 33, na casa 9. Essa carta aqui não representa nenhum time. Carta 13, carta da criança, também não. Carta 23 também não. 15 também não representa nenhum time especial. Corinthians. Corinthians saiu. A carta do Corinthians é a carta 12. É a carta dos pássaros. A carta do Corinthians veio na casa 13. Tá? Veio na casa 13 aqui. Olha só. O Corinthians ainda vai ter processos de renovações muito grandes. Tá? Eu não vejo o Corinthians ainda preparado, eu vejo o Corinthians ainda imaturo, eu vejo o Corinthians ainda despreparado para tentar desafiar a hegemonia de Flamengo e Palmeiras. Tá? Não vejo o Corinthians ainda conseguindo grandes feitos. Vejo o Corinthians ainda, muitas vezes, a instituição, tá bom, gente? Entendo isso aqui não como só o time, mas também a instituição Corinthians. Eu vejo o Corinthians aqui ainda agindo com uma imaturidade e com uma inocência muito grande. Despreparo de diretoria, despreparo de comandantes. Vejo o Corinthians aqui podendo tomar um caminho perigoso, tá? Então, assim, o Corinthians arriscando-se demais na sua gestão, arriscando-se demais nas contratações e podendo dar com os burros na água, podendo ter problemas.
tá? Pode haver novidades boas, sim, mas preparação boa ainda não, tá? Aqui não é nenhum time, carta da cegonha, nenhum time especial. Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino veio na casa do urso, na casa de número 15. Red Bull Bragantino aqui, eu não vejo o Red Bull Bragantino fazendo nada de relevante no futebol brasileiro. Nada de relevante no futebol brasileiro. E aqui o Red Bull Bragantino sendo assim aquele clube que ele apenas acumula jogadores. Eu vejo aqui o Red Bull Bragantino é um time, um clube, né, melhor dizendo, que acumulador, que vai servir somente para gerar finanças. Mas um clube relevante, buscando títulos, não vejo aqui o Red Bull Bragantino com essas intenções. Parece que nem é essa a intenção do clube, né? Fluminense Futebol Clube. Fluminense Futebol Clube veio aqui na casa de número 16, a casa da estrela. Fluminense, olha só, o Fluminense, ele vai passar por transformações muito interessantes, tá? Eu vejo que é um clube que está sendo bem guiado e bem gerido. Vai fazer algo de relevante nos próximos tempos? Não vejo ainda, mas vejo o Fluminense trilhando um bom caminho, reconstruindo, tá? O Fluminense, assim, a torcida tem de ter esperança na diretoria, a torcida tem de ter esperança e confiança nos dirigentes, porque eu vejo aqui tomando um caminho certo e se reestruturando. Então aqui eu vejo o Fluminense tomando uma estrada certa, sendo bem guiado, e a espiritualidade protegendo aqui o Fluminense. Muito legal. Aqui não é nenhum time relevante. Palmeiras. Saiu a carta do Palmeiras. Essa é a carta do Palmeiras e ela veio na casa do cão, na casa de número 18 do baralho cigano. A casa do cão, ela fala de... Aqui é o contrário. Interessante. O contrário do Flamengo é para o Palmeiras. Eu vejo o Palmeiras aqui numa relação de amizade, de confiança muito grande dentro do clube. É como se fosse uma família unida. É como se fosse um clube muito unido nos seus objetivos. Eu vejo aqui a Sociedade Esportiva Palmeiras, ela se blindando de energias negativas. A Sociedade Esportiva Palmeiras aqui, ela fechada em si. E, assim, muito legal aqui, onde que saiu a carta do Palmeiras, porque eu vejo que o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, o Palmeiras não sendo inimigo de si próprio, o Palmeiras se blindando. Então eu vejo o Palmeiras ainda muito relevante no futebol brasileiro, tendo conquistas importantes nos próximos tempos, logicamente, e sendo um exemplo de união, de força entre torcida, diretoria, jogadores, técnico, enfim, mesmo que mude o técnico, tá? Eu vejo o Palmeiras ainda continuando esse espírito de equipe. Saiu na casa de número 18. Isso é muito bom, muito bom. Ao contrário do Flamengo. Carta de número 20, não fala de um time específico. Botafogo. Botafogo, a carta do Botafogo veio na casa de número 21. Casa de número 21 do baralho cigano é a casa da montanha. Veja o Botafogo ainda com grandes obstáculos no seu caminho, tá? O Botafogo tem de ultrapassar essa montanha. E é uma montanha pesada, uma montanha difícil de escalar, difícil de vencer esses objetivos. Não vejo o Botafogo ainda com forças para brigar por títulos expressivos. Vejo o Botafogo aqui na casa de número 21 como sendo um time, um clube que ainda vai ter de vencer muitos processos, vai ter de vencer muitos obstáculos ainda nos próximos tempos. Não vejo o Botafogo aqui tendo um papel relevante no futebol brasileiro nos próximos tempos, tá bom? Vasco da Gama saiu aqui na casa de número 22. Casa 22 é a casa dos caminhos, né? O Vasco é interessante. O Vasco vai ter de fazer escolhas muito relevantes nos próximos tempos. Tá? Eu não vejo o Vasco ainda preparado para ser relevante de títulos nos próximos tempos, mas eu vejo o Vasco assim tendo de fazer escolhas muito severas, muito importantes. Não só na questão de SAF, mas também na questão de tomar outros rumos. Tá? Pode ser que o Vasco, por exemplo, exclua grande parte do seu clube social. Pode ser, por exemplo, que o Vasco tenha um modelo de gestão, tenha de fazer um modelo de gestão, por exemplo, somente de futebol. Mais ou menos igual fez o Atlético Paranaense.
Então eu vejo o Vasco assim, se transformando, tomando um outro caminho. Ou não. Aí que está. Carta dos Caminhos, ela sempre apresenta uma encruzilhada, desculpem, uma encruzilhada na nossa vida, em que nós devemos seguir para cá ou para lá. São dois caminhos, tá? Vamos ver se o Vasco vai tomar o caminho certo. Ainda não vejo relevância, tá bom? Ainda não. Não vem nenhum time aqui relevante. Olha, Fortaleza. Fortaleza veio na casa 24 e a carta 24 é a carta do Fortaleza. Fortaleza ainda tendo um papel bem relevante no futebol brasileiro, tá? Futebol. Vejo Fortaleza aumentando sua torcida. Vejo Fortaleza aqui conquistando o coração de muitas pessoas no Brasil. Vejo Fortaleza aqui podendo se tornar a grande força do futebol do Nordeste, tá? Não vejo Bahia conseguindo isso, vejo Fortaleza. O Fortaleza podendo aumentar a sua torcida no Nordeste, podendo inclusive se tornar a maior torcida de um time do Nordeste no Nordeste, tá? Com papel relevante. Fortaleza vem muito bem positivado, hein, gente? Prestem atenção no Fortaleza. Nenhum time relevante. Grêmio de Futebol Porto Alegrense, a carta da foice e a carta do Grêmio, tá? Olha só, o Grêmio, interessante, ele veio na casa de número 28, que é a casa do homem. Eu vejo o Grêmio aqui tendo uma postura nos próximos tempos, o Grêmio dependendo muito de pessoas, o Grêmio sendo ainda muito personalista. Hoje, o Grêmio, nós temos isso no Grêmio, muito com a presença de Renato Gaúcho, com a presença do Luiz Soares. Eu vejo que o Grêmio mantém essa toada nos próximos tempos, tá? Eu vejo que o Grêmio mantém essa toada do personalismo, de se focar muito em uma pessoa, em um homem, em um treinador, em um jogador, em um presidente, enfim. Essa energia, para ser relevante no futebol brasileiro, não vejo ainda muito boa, tá? Então o Grêmio tem de prestar atenção nisso. De 9 não veio. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro veio na casa 31. Tá bom, minha gente? Casa de número 31. Casa de número 31 é a Casa do Sol. Casa do Sol, e o Atlético Mineiro veio na Casa do Sol. Olha, dos times que eu vi aqui até agora, que podem tentar ameaçar a hegemonia de Palmeiras e Flamengo, o mais positivo que veio aqui é o Clube Atlético Mineiro. Tá? É o Clube Atlético Mineiro que pode sim ameaçar Flamengo e Palmeiras quanto à disputa de títulos no futebol brasileiro. É o Clube Atlético Mineiro. Veio na Casa do Sol, muito positivado, né? Não tem nem o que dizer, Casa do Sol. Então, Clube Atlético Mineiro aqui muito positivo, hein, gente? É o time a ser, é um dos times também que vão ser o time a ser batido no futebol brasileiro também. Então, é uma força que vem aí total. Podem ter certeza disso, que o Atlético Mineiro aí terá um papel muito relevante no futebol brasileiro nos próximos tempos. Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube aqui, ó, veio na Casa da Lua. Tá? Na Casa da Lua. Gente, o Santos consegue dar a volta por cima. Pode estar numa situação difícil, pode estar aí numa situação bem complicada, de finanças, de jogadores, de tudo, de torcida. Mas eu vejo o Santos aqui conseguindo dar a volta por cima, e o Santos com muita proteção. E vai ter seus méritos reconhecidos. Só de tem que ter paciência, tá? Tem que ter muita paciência mesmo. Mas eu vejo o Santos aqui positivado. Não agora, não tendo papel relevante, não é isso. Mas eu vejo o Santos dando a volta por cima dos aspectos negativos pelos quais está passando nos últimos tempos, tá bom? Internacional veio na casa de número 33, Casa da Chave. Olha só, o Internacional. Vejo o Internacional aí com a faca e o queijo na mão para ter uma melhora no clube nos próximos tempos. Vejo o Inter também tendo papéis relevantes no futebol brasileiro nos próximos tempos, sim. Vejo o Inter com a chave nas mãos. O que significa isso? É o Internacional sabendo resolver os seus problemas, sabendo manejar bem o clube e o time, enfim. O Inter está bem positivado também. O Inter aqui conseguindo, nos próximos tempos, podendo ter um papel relevante e, acima de tudo, conseguindo resolver os seus problemas, conseguindo ter a solução, pelo menos, dos seus problemas nas suas mãos. E é como aquele ditado diz, com a faca e o queijo na mão. O Inter está com a faca e o queijo na mão. Veio aqui na Casa da Chave. Muito interessante.
Bom, minha gente, de times relevantes do futebol brasileiro foi assim que fechou, tá bom? Então, vejo, sim, Flamengo e Palmeiras tendo papéis relevantes, mantendo uma certa hegemonia, e Atlético Mineiro sendo o grande adversário também. Um grande adversário é um time que vai fazer frente, e depois o Internacional. Então vejo o Flamengo e Palmeiras mantendo uma certa hegemonia, mas vejo o Atlético Mineiro como uma forte ameaça a essa hegemonia, e também o Internacional de Porto Alegre, tá? Foram os times que melhor vieram aqui para mim. Times que me preocuparam assim, sobremaneira. São Paulo Futebol Clube, tá? São Paulo Futebol Clube, me preocupou a situação do São Paulo. Me preocupou a situação do Botafogo também, dos times grandes aqui do Brasil, tá? E o Grêmio tem de deixar este caráter personalista do clube. Tudo bem, minha gente? Então, este aqui foi o vídeo que eu fiz para vocês hoje, especial sobre a situação dos principais clubes brasileiros. Eu, Vitor Pinheiro, agradeço muito a sua audiência. Espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Salve a sua força. Salve a nossa força. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.